ao módulo, ao relatório, não à lista. Bem, primeiro ponto que o pessoal faz muita confusão é identificar o que é entrada e o que é saída desse primeiro exercício. Aqui fala os dados de calibração do sensor de posição angular baseados em um potenciômetro de 22 kΩ são mostrados na tabela 1. Então, a gente tem ângulos de 120 a menos 120 graus, mudando de 30 em 30 graus. E o resultado do sistema está aqui, uma tensão em volt por volt. Volt por volt porque depende da fonte de alimentação. Se a fonte for de 10 volts, por exemplo, a saída vai ser 9,9 para 120 graus, 9,2 para 90 e assim sucessivamente. Então, grau linear, grau angular é a entrada. A gente está falando de um sensor. Vou escrever aqui, entrada X, grau angular. E tensão de saída, volt por volt, é a saída do sistema, saída Y. Quero perguntar se todo mundo entendeu isso. Tem alguém com dúvida quanto a isso? Posso seguir? Pode. Bem, aqui eu estou mostrando para vocês como é que a gente faz uma análise de regressão segundo o método dos mínimos quadrados, tá? O método dos mínimos quadrados vai achar os valores de A e de B seguindo essas duas fórmulas aqui, tá vendo? A é somatório, N é o número de linhas que a gente tem aqui. A gente pode ver que a gente tem 9 linhas, então N igual a 9, vezes a soma de x vezes y em cada um dos i's, tá? Então aqui a gente tem o i, aqui é a entrada x, a saída y. Vou colocar aqui uma outra coluna chamada x vezes y. E o que eu vou fazer é multiplicar esse cara vezes esse cara. E vou fazer isso para todo mundo. Até aqui tudo bem? Alguém tem dúvida sobre o que eu fiz? Depois tem que ter a somatória de x e somatória de y. Bem, até agora a gente não tem a somatória, então eu vou colocar a soma aqui. E aqui embaixo eu vou colocar a função. Selecionar tudo. Tá vendo? Soma B4, dois pontos B12. Vai dar 0. Porque a gente tem um fundo de escala de 120 graus. Soma de y vai ser esse daqui. Soma de x vezes y vai ser esse daqui. Aqui embaixo tem dividido por n vezes somatória de xi ao quadrado. Então, eu tenho que ter o x ao quadrado. E aqui eu vou colocar a fórmula igual a esse cara elevado ao quadrado. E vou replicar isso aqui para todos. Se vocês olharem, aqui está o B5 ao quadrado, aqui está o B6 ao quadrado, B7 ao quadrado, porque eu peguei esse pontinho preto e arrastei até o fundo. E aqui eu vou colocar a soma. Posso tanto escrever soma em maiúsculo como em minúsculo. E eu tenho o x, somatória dos x ao quadrado e a somatória de x elevado ao quadrado. Esse fator aqui vai ser 0 elevado ao quadrado. Tá? Então, vou calcular A aqui. Vou colocar, ele é igual, abre parênteses, 9 vezes esse cara aqui, menos esse vezes esse. Dividido por 9
vezes esse cara aqui, menos esse cara aqui elevado ao quadrado. Todo mundo entendeu essa fórmula que eu fiz no Excel, gente? Alguém tem alguma dúvida? Eu digo que isso que eu estou fazendo é Excel básico. Tá? Se a gente fosse entrar num Excel intermediário, a gente ia trabalhar com busca em tabela, PROC-V e PROC-H. E a gente ia trabalhar com tabela dinâmica. A gente não está trabalhando com uma base de dados aqui, a gente só está trabalhando com números. Isso aqui é tipicamente um Excel básico. E o Excel avançado é quando a gente vai trabalhar com... quando a gente trabalha com macros. A gente faz as macros para o sistema realizar automaticamente as operações que a gente quer que a tabela faça. Atualmente, muitas empresas pedem, no mínimo, um Excel básico. Tá? Vou fazer o B aqui. Da mesma forma, vou seguir essa fórmula. Abre parênteses, somatória de YI, esse cara, vezes. Somatória de XI ao quadrado, esse cara, menos. Desculpa, não é esse. É esse aqui. Menos. Somatória de XYI vezes somatória de XI. Fecha parênteses. Dividido por abre parênteses. Número de linhas vezes XI ao quadrado menos XI, a somatória de XI elevada ao quadrado. Então, aqui, os valores de A e de B segundo o método de mínimos quadrados. Difícil fazer isso, pessoal? Antes da pandemia... Pois não. Não escutei. Por enquanto, não. Até essa parte aí dá para fazer. Valeu, Juliano. Ó, isso eu pedia para o pessoal fazer na mão, quando a gente tinha as aulas presenciais. E a prova passava por fazer tudo isso aqui na mão. Mas eu vejo que não faz sentido a gente pensar em resolver um exercício sem uso de computador hoje em dia. Dá para fazer isso no MATLAB? Dá. Teve gente que fez no MATLAB? Com certeza teve. Eu não tenho dúvida. Porque a lista 1 teve gente que fez no MATLAB. Por que eu estou fazendo no Excel? É uma pergunta. Por que eu estou fazendo no Excel? Matheus, por que eu estou fazendo no Excel? Não sei, professor, por ser uma ferramenta mais difundida, talvez. Com certeza é uma ferramenta mais difundida. É por isso mesmo que eu estou fazendo no Excel. A gente chegou nessa fórmula aqui. Y é igual a 0,004 do x mais meio. Agora a gente tem que calcular o intervalo de confiança. Eu vou resolver de baixo para cima isso. Mas se vocês quiserem, eu posso inverter isso daqui. Coloco esse cara aqui. Coloco esse cara aqui. Coloco esse cara aqui. Eu vou colocar esse cara aqui. Primeiro eu vou calcular qual é a variância. S de yx elevado ao quadrado é a variância. É 1 sobre V da somatória de yi menos B menos AXI elevado ao quadrado. Bem, yi é esse valor. Isso é y. Vou colocar aqui AX mais B. Então, eu vou calcular o resultado dessa regressão linear que a gente fez. E encontrou essa fórmula. Então, o que eu vou colocar? Isso aqui é igual a esse valor vezes esse valor mais esse valor. Para eu poder copiar daqui
para baixo, eu preciso travar tanto o A quanto o B. A gente trava o A e o B usando o cifrão. Antes e depois das letras. Na letra significa que eu estou travando a coluna. Antes da letra. Antes do número significa que eu estou travando a linha. Então, eu estou falando que tanto o K16 quanto o M16 não vão se alterar. E à medida que eu faço a mudança aqui, só vai mudar esse B4 aqui. Vocês vão ver. Aqui está B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 e B12. Então, eu peguei todos os valores de x aqui. E aqui pede a somatória disso ao quadrado. Vamos colocar isso aqui ao quadrado. Ah, pera aí. Vou colocar y menos isso. Para depois eu fazer y menos isso ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a esse resultado menos esse. Esse é o erro. Esse daqui, gente, é o erro do valor que eu encontrei no sensor com a função de regressão linear que eu encontrei pelo método de mínimos quadrados. Pergunto a vocês, qual das duas está certa? A saída do sensor ou a função que eu obtive pela regressão linear? Para um uso futuro, geralmente é a função da regressão. Pedro, se essa função de fato representar o sensor, eu até posso usá-la. Só que os dados do sensor, não sei se vocês lembram as primeiras aulas que foram gravadas, eu pedi para vocês assistirem. Esse resultado sofreu interferência externa, tanto no sensor quanto com... qual o nome é? Fugiu agora. Ruído externo. Então, esse valor tem incerteza. Por isso que essa fórmula aqui, ela é baseada nos resultados dos sensores, mas não obrigatoriamente eu vou encontrar o resultado certo. Porque para essa fórmula falar que vale 120, o resultado tem que ser 1,03 volt por volt, só que o sensor está dando 0,99. Aqui eu estou mostrando a média dos resultados encontrados em 120. Eu não estou colocando o intervalo de confiança desse valor, só estou colocando a média. E aqui ele está usando 1,03. Então, isso daqui é um resultado com entradas modificantes e entradas de interferência. Eu posso usar essa função de regressão, mas eu sei que ela foi baseada em dados que sofreram algum tipo de interferência ou algum tipo de modificação. Portanto, eu sei que existe um erro nisso daqui. E a gente vai ver com o intervalo de confiança de y, qual vai ser este erro aqui, desse cara em relação a esse. Eu vou fazer a soma do erro quadrático. Coloquei esse valor de G4 ao quadrado, faço todos aqui e eu tenho uma soma. Já consigo resolver essa questão, esse fator aqui. Somatória de yi menos bi menos axi ao quadrado. Falta calcular o v para eu encontrar o valor da variância. Bem, o v vai ser igual a n. A gente tem 9 valores, menos o número do polinômio. O polinômio é de grau 1, então menos 1, menos 1. Tá vendo? Eu tenho que tirar
2 graus de liberdade. Eu estou trabalhando com 7 graus de liberdade. Aqui eu vou ter que encontrar o T de student para 7 graus de liberdade, 95% de confiança estatística. Para poder calcular o intervalo de confiança. Só que antes disso, vamos calcular o valor da variância. A variância vai ser dada por... Vou colocar o valor dessa soma aqui, dividido por 7. A variância dá 0,001 ou 0,0095. Consequentemente, qual é o valor do desvio padrão, pessoal? A raiz quadrada da variância. Todo mundo entende que isso aqui vai ser o desvio padrão? Alguém tem dúvida com relação a desvio padrão e variância, gente? Nuno, tudo bem? Tranquilo. Certo, senhor. Tudo certo. Beleza. A gente pode fazer o cálculo do T de student usando as funções do Excel ou usando tabela. Eu prefiro usar tabela. Deixa eu abrir uma tabela aqui para vocês. Professor, Oi. o senhor pode só tirar uma dúvida em relação ao 1 lá no V? É que geralmente a gente estava tirando 2, né? Aí isso a gente tem que levar em consideração, então, o grau do polinômio que a gente está reduzindo, né? Como ali é uma reta, aí eu vou tirar só 1. Isso. Não é que é uma reta. Foi dada a fórmula V igual a N menos M menos 1, onde M é o grau do polinômio utilizado no ajuste. Eu poderia fazer uma aproximação por uma função quadrática. Podia fazer uma aproximação por uma função de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. Se eu usasse uma função de quinto grau, esse M ia ser 5. Estou usando uma função de primeiro grau, então o polinômio é de grau 1. Não sei se ficou claro. Ficou. Perfeito, obrigado. Ok? E aí, a gente tirar mais 1 grau de liberdade. Na verdade, é um número de parâmetros que a gente está usando. Eu estou usando 2 parâmetros, A e B. Por isso que eu estou tirando 2 graus de liberdade desse 9. Porque eu estou aproximando esses dados aqui por uma função com 2 parâmetros. Por isso que tem esse menos 1 aqui. Não sei se fica mais claro isso. Ficou. Melhorou um pouco. Bem, está aqui a tabela do T de student. Como essa é a bicaudal e está pegando só esses percentuais que estão externos e não internos, e a gente está falando que eu quero 95% aqui dentro, o que sobra aqui fora são 5%. Então, eu vou usar essa coluna dos 5%. Todo mundo entendeu o que eu falei aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Entendi sim, professor. Estou trabalhando com 7 graus de liberdade, estou trabalhando com 0,5%, então a gente tem o resultado de 2,368 com o T de student. Eu vou colocar aqui o T de student 2,368. Vou usar esse T de student em todo lugar aqui. A gente vai usar esse T de students aqui nesse exercício. Olha só, tem T de students aqui e aqui. É o mesmo T de students, tá vendo? E agora eu vou calcular o intervalo. Chamou de DY. A fórmula do DY é dada pelo T de student vezes o desvio padrão dividido pela raiz
de N. Excel raiz é SQRT. A gente tem um intervalo de confiança, o valor do intervalo, a gente vai calcular aqui embaixo, tá vendo? Intervalo de confiança, mas a diferença entre a média e o valor encontrado para pegar o intervalo é este. E teve gente que teve dúvida com relação a isso. Pô, eu estou usando a média do Y aqui e eu estou usando o intervalo de confiança para a média do Y. Pô, a média do Y vai ser igual à soma do Y dividido pelo número de parâmetros. Eu tenho um Y médio de meio, praticamente. O que isso significa? Gente, o que significa é que eu vou ter esse 0,02 não só para o Y médio, mas para toda essa reta. É como se eu tivesse o intervalo de confiança para essa reta deste valor. Mas eu vou escrever o intervalo de confiança da seguinte forma. Eu vou ter Y menor ou igual que a sua média menos dy e y igual à sua média mais dy. Mas esse intervalo de confiança, por um valor médio, não tem significado nenhum. Mas esse cara aqui tem relação a essa reta aqui. Ok, gente? Ficou claro isso? Teve alguém que me perguntou sobre isso, que não tinha entendido por que estava usando o valor médio de y. Ficou claro o que eu acabei de falar? Ficou assim, professor? Bem, a questão C fala: eu tenho uma saída Y de 0,62 volts por volt. Qual é o valor do ângulo? Bem, a gente vai usar a função inversa, que nada mais é do que o valor de Y, 0,62, menos B, que é 0,5, dividido por A. Então, X vai ser igual a 0,62 menos B dividido por A. 25 graus. 25,6 graus. Como existe um dy, vai ter um dx aqui. E ele está pedindo dx desse resultado. O dx segue essa fórmula. Note que é igualzinho aquele exercício que a gente falou que I a R vezes é K vezes FLR sobre T. E a gente dava os DX, DF, DR, DL, DR e DT e pedia o DY. Eu tenho essa função, x é y menos b sobre a. Sei o dy, se eu descobrir o db e o da, eu vou pegar a derivada da função em y vezes o erro em y elevado ao quadrado, mais a derivada da função em a, vezes dA elevado ao quadrado, mais a derivada da função em b. db elevado ao quadrado, tiro a raiz quadrada e multiplico pelo t de estudante. Ah, mas eu não tenho o erro de b nem o erro de a. Bem, o erro de b e o erro de a segue essa fórmula aqui. T de student, S de a sobre raiz de n. Ah, mas eu não sei qual é o desvio padrão de a. Pô, o desvio padrão de a vai ser a raiz quadrada dessa fórmula, desvio padrão de b, raiz quadrada da vez dessa fórmula. E já foi dado para vocês qual o valor de cada uma das derivadas parciais. Tá claro como é que a gente vai calcular o erro de x? Sim ou não? Bem, imagino que sim. Então, a derivada da função inversa em relação a b, em relação a
vai ser igual a b menos y sobre a ao quadrado. B é isso aqui, menos y é 0,62, dividido por esse cara ao quadrado. Não. Escrevi alguma coisa errada. É igual. Faltou um igual aqui. A B. Olha onde foi parar. Isso aqui vai ser igual a B menos Y dividido por esse cara elevado ao quadrado. Dá um valor negativo. Tem problema? Não, porque eu vou levar esse cara vezes dB ao quadrado. Então, esse termo vai ser positivo, esse termo também, esse termo também. Vamos fazer a derivada da função elevada a menos 1 por B. É igual a menos 1 dividido por A. A derivada da função inversa por y vai ser 1 dividido por A. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vou calcular a variância do B. A variância do B vai ser... Foi bom eu ter mantido a tabela, tá vendo? De yx ao quadrado, a variância do y, do y. É esse cara, vezes somatória de xi ao quadrado. Xi ao quadrado é essa somatória, dividido por n vezes somatória de xi ao quadrado menos somatória de xi toda ao quadrado. A gente tem esse valor para a variância do B, significa que o valor de... Assim, significa que o valor do desvio padrão de B vai ser igual à raiz quadrada disso. Da mesma forma, eu vou fazer a variância de A seguindo essa fórmula aqui. 9 vezes a variância de y dividido pela mesma fórmula. 9 vezes esse cara menos esse cara elevado ao quadrado. E aqui a gente vai ter o desvio de A. Volto por um igual aqui. A partir daqui a gente pode fazer o erro de B. Vai ser o T de estudante, que a gente já encontrou, vezes o desvio de B dividido por 9, raiz de 9. E o erro de A vai ser semelhante ao T de estudante vezes o desvio de A dividido
sobre a raiz de 9. Calculei as derivadas parciais das funções. Calculei os erros de A e de B. Onde está o erro de Y? Está aqui o erro de Y, ó. Já foi calculado no exercício B, na letra B do exercício 1. Agora a gente pode calcular o dx. Todo mundo está me acompanhando, gente? Tá difícil fazer isso? É muita conta? Não, Tá dando pra é acompanhar. trabalhoso, mas é tranquilo. Tranquilo, né? Então, a gente vai ter no dx, t de student, vezes sqrt a raiz quadrada. Vou colocar outro parênteses, dy vezes a derivada de y em relação, da função inversa elevada ao quadrado, mais dA vezes a derivada da função inversa em relação a A elevado ao quadrado, mais dB vezes derivada da função inversa em relação a B elevado ao quadrado. Então, a gente tem essa função e temos 14 graus de erro. O intervalo de confiança de x vai ser igual a x vai ser menor ou igual a esse valor de 25 menos 14, ou esse valor de 25 mais 14. O que faria esse intervalo de confiança diminuir? Porque ele está mostrando o valor do erro. Pô, por x o erro é grande, hein? 14 graus em 25 é muita coisa, gente. Como é que a gente conseguiria fazer esse erro diminuir? Coletar mais amostras? Coletando mais amostras, a gente tem um desvio menor. E vai ter um N maior. Tendo um N maior, a gente vai ter, quanto maior o número de graus de liberdade, menor o valor do T de estudante. Então, a gente acaba reduzindo o valor dessa parcela aqui, T de student, e desse cara aqui. E quanto maior o número de amostras, a gente aumenta o valor de N. Só que é a raiz de N. Mas aumentando, a gente diminui o valor de dy. Então, com maiores números de amostras, a gente consegue reduzir esse erro, gente. Ficou claro isso daí? Eu reduzo o erro de dy, reduzo o erro de A, reduzo o erro de B, porque a gente tem o N tanto em cima quanto embaixo aqui, principalmente o de B, e a gente passa a ter um valor de dy melhor. Só que eu também posso mudar o valor do alfa. Falei 95. Aqui está 2,36. Se eu trabalhar com um alfa de 90%, vai para 1,8. Se eu trabalhar com alfa de 80%, vai para 1,4. Se eu trabalhar com alfa de 60%, vai para 0,89. Pô, vou colocar aqui um alfa de 1,895. Se eu colocar um alfa de 90%.
1,895. O erro cai para 8 graus. Não só esse erro diminuiu, como esse erro aqui também diminuiu. Vocês estão vendo que a diferença de uma confiança estatística faz com que, se eu vou ter 0,5% aqui, ou vou ter 1% dos casos aqui, faz com que o meu erro diminua. Interessante, né? E 8 graus ou 9 graus em 25 é uma coisa um pouco melhor do que a gente trabalhar com 14 graus. Todo mundo entendeu? Posso ir para a letra E? Pode sim, professor. Bem, aqui pede para encontrar o erro. O erro já foi encontrado aqui nessa tabela. Esse aqui é o epsilon. E a gente tem que pegar o maior deles em módulo. Onde está o maior erro em módulo? Para que linha? Para a linha 1. Esse aqui é o maior erro em módulo. Todo mundo está enxergando? Então, eu vou pegar para a linearidade, eu vou ter esse valor em módulo dividido pelo fundo de escala. Qual o valor do fundo de escala, pessoal? R$ 120. É o range, né? 120 é o fundo de escala, é isso mesmo. A gente tem um erro de linearidade de 0,03%. Teve muita gente me perguntando como é que calcula erro de linearidade. Olha só. Esse foi o resultado que eu encontrei. É a média do valor para 120. Esse daqui é o erro frente à função de regressão que a gente encontrou. Esse é o maior erro. A linearidade tem esse fundo de escala de 120. Vou dividir esse maior erro por 120 e esse é o erro de linearidade em percentual. Qual é a sensibilidade? Ficou claro a linearidade, pessoal? Alguma pergunta? Professor, aqui ficou claro, mas no relatório, por exemplo, não é pelo fundo de escala, teoricamente. Diz que... Não tem fundo de escala. Por isso a gente tem que pegar o maior erro e usar como referência ele e sem usar o fundo de escala. Não tem fundo de escala, é 11, 20 e 30. Se eu tivesse calculado menos 11, menos 20, menos 30, eu teria um fundo de escala, mas sem fundo de escala a gente não trabalha com essa forma, mas trabalha com o máximo erro encontrado. Sensibilidade. Matheus, ficou claro isso? Sim, aí no caso, então, é pelo valor do próprio Y mesmo que você achou o máximo erro. Só para confirmar. É Ok, esse então. epsilon aqui. Ok. Sensibilidade. A gente vai ter o valor do A vezes a fonte, porque eu estou trabalhando com uma tensão de saída volt por volt. Opa, essa aqui. Tensão de saída volt por volt. Eu tenho que multiplicar pela fonte. Então, a sensibilidade aqui vai ser igual ao A vezes 10 volts. 10 volts foi dado aqui. E essa vai ser a sensibilidade do nosso sensor. Ok, pessoal?
Bem, primeiro exercício já resolvi. Vou para o segundo. Célula de carga. Aqui está falando, a folha de especificação de uma célula de carga comercial com fundo de escala de 100 gramas diz que a tensão de saída da mesma é 4 milivolts por volt. Letra A. Se a célula for alimentada por uma fonte de referência, a fonte tem 5 volts. Qual vai ser o resultado para 75 gramas e para 42 gramas? Bem, e a gente tem a tensão de saída é igual a 4 milivolts por volt. Esse volt da tensão de saída aqui no denominador refere-se à fonte, pessoal. Então, para 100 gramas, que é o fundo de escala desse sistema, e uma fonte de 5 volts, a tensão de saída será 4 milivolts dividido por volt vezes 5 volts, ou seja, 20 milivolts. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Sim. Bem, 100 gramas, 20 milivolts de saída. 0 grama, 0 milivolts de saída. 75 gramas vai ser 3/4 do valor dessa saída. 75 gramas, a gente vai ter uma tensão de saída igual a 75 dividido por 100 vezes 20 milivolts. Isso daqui vai dar 15 milivolts de saída. Até aqui tudo bem? 42 gramas. Vai ter como tensão de saída 42 dividido por 100, 42 gramas sobre o fundo de escala, vezes 20 milivolts. Isso daqui vai dar 8,4 milivolts. Esse é o resultado da letra A. Todo mundo entendeu? Letra B. Qual a sensibilidade da célula de carga? A sensibilidade vai ser ΔY sobre ΔX. Eu falei, 100 gramas, 20 milivolt. 0 gramas, 0 volt. Vai ser 20 menos 0 dividido por 100 menos 0. Isso vai ser igual também a 15 menos 8,4 dividido por 75 menos 42. O resultado vai dar 0,2 milivolt por grama. Essa é a sensibilidade dessa célula de carga. Está claro isso, gente? Letra C. O Folha também informa o efeito da temperatura de 0,07% de leitura por grau Celsius. Supondo que a leitura de 57 gramas a 22 graus e outra a 28, qual será a variação da sensibilidade? A variação da sensibilidade vai ser o efeito da temperatura 0,07% vezes o ΔT, 28 menos 22, vezes a sensibilidade que foi calculada na letra B. Então,
os 57 gramas só está aí para nos deixar meio perdidos. Variação, idade. A gente vai ter igual 0,07 dividido por 100. Isso aqui é justamente 0,07% vezes o valor do ΔT, 28 menos 22, vezes 0,2. Isso daqui vai dar 0,0084 ou isso aí dá milivolts grau Celsius por grama, tá? Ou 8,4 vezes 10 elevado a menos 1 milivolts por grau Celsius por grama. Esse é o valor da sensibilidade devida à variação da sensibilidade. Até aqui tá claro, gente? Todo mundo consegue me acompanhar? Letra D. Se o fundo de escala for alterado para 1000 gramas, com a mesma fonte de referência, qual o resultado do indicador para 100 gramas e um objeto de 25 gramas? Bem, para a mesma fonte, o que vai acontecer é que essas três linhas só vão se alterar nessa última aqui. Para 1000 gramas, a fonte de 5 volts, a tensão de saída vai ser 20 milivolts. Então, eu estou dividindo por 10 o resultado da saída dessa célula de carga. Então, para 100 gramas, a gente vai ter uma saída de 100 dividido por 1000 vezes 20 milivolts. Isso daqui vai dar 2 milivolts. Quero esse M minúsculo. E para 25 gramas, 25 dividido por 1000 vezes 20 milivolts. Isso daqui vai dar meio milivolt de saída. Recalcule a sensibilidade da carga para o novo fundo de escala. Sensibilidade nova vai ser igual a 20 menos 0 dividido por 1000 menos 0 isso também vai ser igual a 2 menos meio dividido por 100 menos 25. A gente vai ter uma sensibilidade de 0,02 milivolts por grama. Então, aumentando o fundo de escala, a gente tem uma redução da sensibilidade do sistema.
Até aqui tudo bem, pessoal? Vou copiar tudo isso daqui. Vou para a célula de carga proporcional do outro exercício. Professor, na sensibilidade só é 0,00084, você transforma para 10 a menos 1, mas a gente não já está fazendo a conta em milivolt? Porque eu imaginei que você transforma para 10 a menos 1 por colocar 1 milivolt, mas a conta já está em milivolt, então não seria 10 a menos 4 ali? Ali onde? 8,4 vezes 10 a menos 4, na variação da sensibilidade. Variação da sensibilidade? Ah, sim, aqui é 10 a menos 4. Você tem razão. Eu escrevi errado. Ou devo ter falado errado também. Mas é isso mesmo. Mais alguma dúvida? Bem, no terceiro exercício, pede para refazer com a tensão de saída proporcional ao fundo de escala. Tá? Então, a tensão de saída é isso aqui vezes o fundo de escala. Então, para 100 gramas, uma fonte de 5 volts, a saída é 4 volts por volt vezes 5 vezes 100 gramas. Então, eu vou ter uma tensão de saída de 2 volts. Para 75 gramas, a tensão de saída vai ser 75 vezes 100 sobre 100 vezes 2 volts, dá 1,5 volt. Para 42 gramas, a gente vai ter 42 sobre 100 vezes 2 volts, dá 840 milivolts. A sensibilidade vai ser 2 volts menos 0 sobre 100, ou 1,5 menos 0,84, 75. Nesse caso, a gente vai ter 20 milivolts por grama. A sensibilidade não depende do grama, porque aqui em cima a gente vai ter grama vezes 2 volts vezes grama. Então a sensibilidade passa a ser indiferente ao fundo de escala. A variação da sensibilidade, no nosso caso, vai ser a mesma, então vai ser o mesmo resultado, 8,4 vezes 10 a menos 4 milivolt grau Celsius, sem esse grama aqui, porque a sensibilidade já está com volts sobre grama. A letra D, uma fonte de 5 volts, tensão de saída de 4 volts por volt vezes o fundo de escala. Para 1000 gramas, uma fonte de 5 volts, a tensão de saída vai ser tudo isso vezes 1000. Em vez de ser vezes 100, então a gente vai ter 20 volts de saída. E para 100 gramas, a gente vai ter 20 volts aqui, e a saída vão ser os mesmos 2 volts que eu encontrei aqui em cima, volts por grama. Para 25, a gente vai ter 20 volts, 25 sobre 100, 500 milivolt grama. A nova sensibilidade, se a gente olhar aqui, vai ser 20 volts menos 0 sobre 1000 menos 0, ou 2 menos meio sobre 100, a gente vai ter 20 miligramas, milivolt, desculpa, de sensibilidade nova, mudando a fonte de fundo de escala. Então, quando a gente multiplica
pelo fundo de escala, a sensibilidade ela passa a ser a mesma para qualquer valor. É isso que a gente está vendo no terceiro exercício. Tá claro, pessoal? Professor, Pois não. eu acho que só na letra C ali é 8,4 vezes 10 a menos 2, porque multiplicou por 100, né? Tipo, a sensibilidade aumentou, então Ah, você tem razão. Aqui não é vezes 0, peraí. é Deixa eu porque ver. na 2 a sensibilidade era 0,2 e agora é 20. Então multiplica pelo fundo de escala. Sim, Então seria 8,4 vezes 10 a menos 2 a resposta. aqui não é 0,2, é 20. Isso. Valeu. É 8,4 vezes 10 a menos 2. Obrigado, Juliano. Tinha Nada. comido aqui. Ctrl Z, menos 2. Salvar isso aqui como gabarito lista 2 que eu fiz na aula. Aula 29. Até aqui, gente, estou vendo potenciômetros e células de carga. Fundos de escala, vi erro no primeiro exercício. Nesse segundo, estou falando de sensibilidade, estou falando das variações da sensibilidade. O quarto exercício já fala dos erros dos sinais dinâmicos. Teve gente, ninguém teve dúvida aqui, gente? Foi muito tranquilo fazer esse exercício? Não, teve dúvida sim. Ninguém me perguntou? Essa semana tava apertada, mas assim, na letra C eu tive dúvida, por exemplo, porque eu não tinha visto a fórmula, eu tava olhando as duas planilhas, só que essa em específico não apareceu a fórmula para mim depois. Aí eu acabei fazendo de um jeito diferente, porque do jeito que eu pensava que era certo. Bem, vamos resolver isso. Um sinal de 200 Hz. Pede-se qual a frequência mínima de amostragem para observar esse sinal. Para eu observar um sinal, eu tenho que coletar as amostras, uma frequência de amostragem maior do que o valor dele. E a frequência, tá vendo? Ó? A frequência máxima observável vai ser a frequência a frequência de coleta sobre 2. Essa é a frequência máxima amostrável. Se o sinal é de 200 Hz, a frequência máxima que eu vou perceber vai ser 200 Hz, a frequência de coleta tem que ser tem que ser no mínimo 2 vezes o valor dessa frequência. Por isso, o valor da letra A é que Fs tem que ser 2 vezes 200 Hz, ou seja, a frequência de coleta tem que ser no mínimo 400 Hz. Aí eu vou pegar um ponto aqui, outro ponto embaixo, um ponto aqui, outro ponto embaixo. Eu não pego a amplitude, mas eu pego a frequência do sinal. Isso ficou claro, pessoal? Dúvidas? Parece que eu falei alguma coisa e ninguém entendeu. Na aula de hoje à tarde, a gente vai ver justamente os erros de sinais que variam com o tempo, os erros dinâmicos dos sinais. E vai ficar claro qual é a frequência mínima que a gente consegue observar, o que é uma frequência fantasma, o que é um erro de vazamento e o que é um erro de quantização, tá? Mas eu quero saber se todo mundo entendeu como se foi resolvida essa letra A aqui. Eu tenho que ter no mínimo 400 Hz para perceber uma frequência, um sinal de 200 Hz. Acho que tá tudo certo, pessoal. Ficou claro.
Valeu, Alfredo. Valeu, Juliano. Letra B. Se a frequência de amostragem é 1 kHz, eu não estou usando 400, eu estou usando 1. Qual tem que ser o menor número de amostras para evitar erro de vazamento? E a gente tem que entender o que é erro de vazamento. O meu DF, que é a resolução da frequência, tem que ser tal que o sinal que eu estou coletando tem que ser múltiplo dele. O que o professor está falando? Quando eu faço uma coleta de um sinal harmônico como esse, eu vou coletar só esses pontos que estão marcados aqui. O DT é a diferença de tempo de uma coleta com outra. Eu estou com um sinal de 200 Hz. Eu estou colhendo a 1 kHz. Então, esse DT é de 0,001 segundo. Porque se fosse 1 Hz, seria 1 segundo. 1000 Hz é 1 milissegundo. Então, a cada milissegundo eu estou colhendo os dados. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos a cada ciclo. Exatamente esse sinal aqui seria o de 200 e esses 10 pontos seriam os pontos coletados em 1 kHz. Então, esse DT é 1 milissegundo. O sinal ele demora 10 milissegundos para acontecer, porque ele está em 200 Hz. Então, eu vou ter 10 pontos para coletar. Quando eu fizer a transformada de Fourier dessa informação, eu vou encontrar uma frequência mínima e outros múltiplos de frequência, como se fosse algo discreto. Por quê? Porque eu não estou coletando todos os pontos do sinal, eu estou pegando só 10 pontos. Então, a transformada de Fourier só vai ser capaz de perceber uma variação de frequência chamada DF, resolução de frequência, que é a frequência de amostragem sobre o número de amostras. Então, a letra D fala o seguinte, que a frequência de amostragem, que o DF mínimo tem que ser igual a 200 Hz para eu pegar esse sinal. E isso vai ser igual a 1 kHz sobre o número de amostras. A gente tira que o número de amostras vai ser igual a 1 kHz dividido por 200 Hz, ou seja, 5 amostras. Eu tenho que ter, no mínimo, 5 amostras para pegar com uma frequência de 1 kHz para pegar um sinal de frequência de 200 Hz. Essa é a resposta da letra B. Tá claro isso para vocês? Mais ou menos. Qual a sua dúvida, Juliana? Eu não sei, eu pensei, principalmente olhando nos slides lá, que ia ter que ser um número bem grande, tipo 1000, essas coisas assim, para evitar os tipos de erro, né? Então, como deu 5. Ó, aqui eu estou pedindo, na letra B, qual é o menor número de amostras para evitar erro de vazamento. Eu tenho que ter 5 amostras para ter uma resolução de frequência de 200 Hz. E aí eu pego o sinal de 200 Hz. Se eu tivesse para 1000 amostras, O DF seria 1, né? F vai ser 1 kHz sobre 1000. Isso daqui é igual a 1 Hz. Então, ele vai perceber sinais de 1 em 1 Hz. Então, com certeza, não teria erro de vazamento, porque 200 é múltiplo de 1. Só que esse não vai ser o menor número de amostras. O menor número de amostras que eu precisaria pegar com 1 kHz seriam 5. E aí eu pegaria 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 já pegaria o sinal de
200 Hz. Entendi. Entendeu? É só isso. Agora, com 1000, eu vou pegar esses 10, mais outros 10, e vou pegar, aí são 20, vou pegar isso daí 50 vezes, sabe? Para eu poder ter todos os sinais de 1 em 1 Hz. Só que aí eu tenho, se aqui tem 10 milissegundos, eu preciso de 1000 disso, 100 disso, 10, 100, isso vai demorar 1 segundo para coletar. 5 amostras em 1 kHz, eu vou ter um tempo de 5 vezes o DT, ou 5 dividido por 1000. No caso, eu vou ter 5 milissegundos para coletar esse sinal. Por isso, a pergunta de qual é o valor, o número mínimo de amostras necessários. Com o menor número de amostras, eu tenho um tempo total de amostragem mínimo. E isso vai interferir no meu sistema de controle. Se eu só pego 5 amostras e já consigo pegar o sinal de 200 Hz, o problema é se eu não conheço qual é a frequência do sinal. Aí eu não vou colocar 5 coletas, mais 5 amostras. Mas com 5 milissegundos eu pegaria a amplitude do sinal. Eu poderia estar passando justamente a informação do meu sistema na amplitude do sinal. Com 5 amostras a 1 kHz, eu pegaria a amplitude e dessa amplitude eu já calcularia qual é o resultado do meu sistema, qual é o sinal que foi, qual o valor da medida que eu estou mensurando, e a partir daí eu já faço o controle do meu sistema no menor tempo possível. É por isso que é importante saber um número mínimo de amostras. Eu não sei se eu deixei isso claro, Juliano. Ficou claro? Sim, ficou bom, foi bom. Deu para entender. Beleza. Na letra C, uma frequência de amostragem de 300 Hz teria qual frequência identificada na transformada de Fourier mostrado com 300 amostras? Bem, 300 Hz, 300 amostras, a gente vai saber que o DF disso daí é igual a 1 Hz. Então, não haveria erro de vazamento. 300 Hz significa que a frequência máxima observada vai ser igual a 300 dividido por 2, 150 Hz. Como o sinal tem 200 Hz, e isso é maior do que 150 Hz, erro de frequência fantasma. O que vai acontecer é que para 150 Hz, o sinal de 200 ele vai espelhar-se para cá. Se tem 50 Hz entre 150 e 200, vai aparecer na transformada de Fourier um sinal a 100 Hz. Por quê? 200 Hz menos 150 Hz é igual a 50 Hz. Consequentemente, 50 menos 50 vai ser igual a 100 Hz, que vai ser a frequência que eu vou observar. Quem não entendeu o que eu acabei de falar? Todo mundo entendeu isso?
Ok, na letra D ele pede qual é o tempo total de amostragem. O T vai ser N vezes dt. Se eu tenho 300 amostras, eu vou multiplicar por 1 sobre 300 Hz. Isso vai demorar 1 segundo. E o DF, a gente já calculou, de 1 Hz. Aqui o resultado da letra D. Bem, se todo mundo entendeu isso daqui, fica fácil fazer a letra o último erro de coleta de sinais. A última questão. Para uma amostragem de sinal, após a coleta de 1000 pontos a 1 kHz, obteve-se uma frequência de 222 Hz com amplitude de 2,5 volts e uma frequência de 430 Hz com amplitude de 2,1 volts, sem identificação de qualquer tipo de vazamento nas frequências. Repetindo a coleta agora, aplicando um filtro passa-baixa de segunda ordem com frequência de corte de 500 Hz, a resposta em frequência apresentou a frequência de 222 Hz com amplitude de 0,8 volts e uma frequência de 430 Hz com amplitude de 2,1 volts sem vazamento. Bem, faltou colocar aqui que o ganho do filtro é de 1, tá? Mas eu vou adotando o filtro com ganho 1, tá? Já que não falou aí. Se eu tenho 1000 amostras a 1 kHz, isso demora 1 segundo para coletar. Eu tenho um DF de 1 Hz. Tanto 222 quanto 430 estão dentro desse DF, por isso que não teve vazamento. Na verdade, isso está falando que 222 não é 222,1, nem 222,2, nem 222,3, nem 221,9 ou coisas assim. É 222 mesmo. 430 a mesma coisa. É isso que diz que não teve erro de vazamento. Só que, ao aplicar o filtro, teve uma frequência cuja amplitude diminuiu. Qual delas foi? A de 222. A de 222. Por que isso aconteceu? Porque ela é uma frequência fantasma, por causa do filtro. Porque 222 não é 222. Está acima de 500 Hz. Não temos 1 kHz de coleta, a frequência máxima observável é de 500 Hz. Olha só, o filtro foi colocado na frequência máxima observável. Então, todas as frequências que forem atenuadas no espectro de frequência, depois de colocar o filtro, significa que a frequência, na verdade, está acima de 500 Hz. E assim a gente identifica uma frequência fantasma. Matheus ia falar alguma coisa. Diz aí. Não, só ia responder mesmo, professor. É uma frequência fantasma. Tá. Então, eu já respondi a questão A. Questão B. Se a frequência de amostragem alterar-se para 500 Hz e mantiver o número de coletas, qual deverá ser a mudança no tempo total de amostragem em percentual? Bem, o tempo total de amostragem é o número de pontos vezes o dt. Tá? Então, o tempo de 1 kHz vai ser 1000 pontos vezes 1 sobre 1 kHz. Ou seja, 1 segundo. O tempo a 500 Hz vai ser 1000 pontos vezes 1 sobre 500 Hz. Igual a 2 segundos. Então, houve
um aumento de 100% no tempo de amostragem com a mudança da frequência de 1 kHz para 500 Hz. Aqui é a frequência de amostragem. Todo mundo entendeu a letra B? Letra C. Se o número de amostras for alterado para 100, por uma frequência de coleta de 500 Hz, quais frequências apresentarão erros de vazamento? Justifique. Bem, aí vamos calcular o novo DF. DF novo. O DF, gente, é a frequência sobre o número de amostras. Vai ser 500 Hz dividido pelo número de amostras, que é 100. A gente vai ter um DF de 5 Hz. 222 Hz, além de ser uma frequência fantasma, não é múltipla múltiplo 5 Hz. Portanto, aparecerá uma frequência de 220 Hz com erro de vazamento. Então, eu vou ter uma frequência de 220, 225, 230, é assim que vai aparecer. 220 é mais próximo de 222 e vai ter um erro de vazamento, vai ter uma amplitude achatada e uma curva abojudinha, não uma retinha em pé. É isso que vai acontecer se a gente colocar 500 Hz com 100 amostras. Ficou claro? Letra D. Tendo sistema de medição 10 bits com um limite de 10 kHz para coleta de dados, e caso o tempo total de amostragem máximo admitido em função do sistema for de 700 milissegundos, qual seria o número de amostras coletadas para a menor frequência de coleta possível, de forma a ter como resposta em frequência as frequências não fantasmas sem erros de vazamento? Bem, que perguntinha chata essa, né, pessoal? Quem entendeu essa pergunta? Eu não. Bem, eu vou te explicar. Essa pergunta está falando o seguinte: qual vai ser a menor frequência de coleta possível para a frequência não fantasma que tem aí? A frequência não fantasma é de 430. Qual é a frequência de coleta mínima para esse cara? O dobro, né? O dobro de 430. 860 Hz. Até aí tudo bem, porque eu posso coletar até 1 kHz, 10 kHz. Então eu consigo fazer uma coleta de 860. Não pode ter erro de vazamento. Eu vou colocar 860 Hz. O mínimo são 2 amostras. 2 amostras, Professor, a gente teria... Oi. na frequência de coleta mínima, como a gente tem um erro de frequência fantasma, que a gente viu no primeiro exercício, que na verdade é numa frequência de 778 Hz, não devia ser 2 vezes 778? Olha, você está adotando que a frequência de 222 é 500 menos 222, pega esse valor e pega 500 e soma com 500 menos 222. Mas a gente não sabe se essa é a frequência. Eu não sei se essa frequência foi rebatida primeiro em 0
para depois cair em 222, ou seja, está acima de 1 kHz. Eu não sei onde está essa frequência fantasma. Então, eu não posso trabalhar com ela, Matheus. Essa pergunta que você fez é muito importante. Achou uma frequência fantasma? Não dá para dizer que frequência é essa. Não aumente a minha frequência de coleta, coloque um filtro até achar um espectro de frequência em que não tenha diminuição no valor da frequência, tá? Entendi. Dá para estimar pela perda, tá? Um filtro passa baixa de segunda ordem tem 40 dB de atenuação a cada década. A partir daí a gente consegue estimar em que posição tá. Só que ele tinha 2,5 volt, caiu para 0,8. A queda foi grande, não foi pequena, tá? Eu não sei se é de 700 e tanto, se cairia tanto assim, tá? Eu acho que seria maior do que 700 e tanto, como você falou. Mas, para esse exercício, eu só vou pensar na frequência de 430. Eu sei que a frequência de coleta mínima é 860. Até aí todo mundo entendeu? Está falando que o tempo máximo é de 0,7 segundos. É isso que ele está falando. Qual o número de amostras? Aqui deveria ser qual seria o maior número de amostras para esta frequência, para a menor frequência de coleta possível. Eu tenho o tempo, eu tenho a frequência, é só a gente pegar essa função, n vezes dt igual ao tempo. Então, n vezes 1 sobre 860 igual a 0,7. Daqui a gente tira que n vai ser igual a 860 dividido por 7. Olha só, gente. Aí é que está. A gente tem um n, número de coleta de 122. Só que isso aqui é o máximo. Eu tenho 860 Hz. Se eu tiver uma coleta, se eu colocar duas, eu vou pegar 430. Duas amostras eu pego 430, que é o preciso. Agora, 122, eu teria, pra vocês terem uma ideia, o DF para 122 vai ser igual a 860 dividido por 122. 7,04. Note que 430 não é múltiplo de 7. Então não adianta eu usar um 7. Mas aqui está falando o seguinte, que o n máximo seria de 122. 430 é um número que, se eu tivesse 100 amostras... Professor, Pois não. o que é esse 122 aí? Estou pegando a fórmula do tempo máximo de amostragem, tempo total de amostragem. Estou calculando quantas amostras cabem no tempo de 700 milissegundos. Tá vendo? Aham. 122,85. Mas é 0,7 vezes 860? Tá errado, né? É 600 e pouco. Não, é 0,7. Isso, vezes 0,7. É vezes 602. Se eu colocar 860 dividido por 602, eu tenho um DF de... valeu por ter avisado, né? Fiz a conta errada. De 1,42. Isso não dá certo, porque eu não vou ter 430
Gente, ó. Com 602 amostras, eu tenho 1,42 de DF e 301 vezes 1,42 vai dar 430. Então, o número total de amostras é 602. É isso aí. Muito bom. Letra E. Qual o erro de quantização do sistema de medição do item D? O erro de quantização é igual a 1 sobre 2 elevado a um número de bits. Número de bits. Então, o erro de quantização vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 12. Porque eu tenho um sistema que trabalha com 12 bits, é isso? Não, elevado a 10. Esse aqui é o erro de quantização do nosso sistema, tá? Ok, pessoal? Professor, Pode falar. ali na letra D, eu pensei em dividir de um jeito diferente, porque você utilizou, foi a frequência mínima de coleta e o tempo máximo. Mas, por exemplo, você não quer que tenha erro de vazamento também. Mesmo em 222, assim, eu considerei que era não para ter, e aí, em vez de definir o tempo máximo, eu defini o DF como o máximo divisor comum das duas frequências. Entendi. E aí, a partir disso, eu defini o tempo de coleta e o número de coletas, porque o máximo era 700 milissegundos, mas podia ser menos que isso. Eu entendo o que você fez. Isso estaria certo se 222 não fosse uma frequência fantasma. E aqui eu pedi para as frequências não fantasmas, tá? Você fez de uma forma bem mais difícil do que eu fiz, Matheus. E a sua resolução faz sentido se ambas as frequências não fossem fantasmas. Eu teria que pegar o maior divisor comum entre as duas para trabalhar com um DF adequado e, em cima disso, pegar um número de amostras vinculado a esse DF, que tivesse um tempo de amostragem menor que 700 milissegundos. Aí é o máximo número de amostras que não ultrapassasse 700 milissegundos de coleta. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro essa lista de exercícios? Vou colocar essa lista aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Estou exportando como PDF, eu vou ver como é que vai ficar. Não, ó. Não fica bom, gente. Não tem nenhuma equação aqui. Eu vou colocar como arquivo... Bem, vou colocar esse arquivo XLS para vocês. Não sei se vai dar para ver. Também posso salvar como arquivo do OpenOffice e colocar os dois para vocês verem. De qualquer forma, tem essa aula gravada. A aula de hoje era apenas isso.
É isso que a gente tem no plano. Na aula que vem, então, a entrega e resolução de segunda lista. Na aula que vem eu mostro os circuitos elétricos para instrumentação e apresento a terceira lista. Depois, no dia 12/4, a entrega da terceira lista e a resolução da terceira lista. E no dia 19/4, o questionário. Hoje à tarde a gente tem aula, a entrega do relatório 2 e a gente vai ver análise dinâmica, filtro passa-baixa de segunda ordem. Vamos pegar sinais de ondas senoidais e ondas quadradas. Vamos fazer a transformada de Fourier desses sinais e vamos ver se tem frequência fantasma, se não tem, se tem erro de vazamento ou se não tem, pelos dados coletados. Ok, pessoal? Professor, Ao eu ainda estou Pode com um falar. pouco de dúvida na letra D da última questão. Pode perguntar. Que você usou o número 602, só que ele pediu para não ter erro de vazamento. Isso. E se for usar esse DF que a gente achou de 1,4, vai ter erro de vazamento, não vai? Não. Eu peguei a frequência 430 e dividi por esse DR. O número que eu encontrei é um número inteiro, não é? Sim ou não? É, Ó, eu vou pegar 301 e vou multiplicar por esse DR. Que número eu encontrei? 430. 430 Hz é múltipla de 1,4285714281. então pode ser esse número grande aí pro DF. Podem ser 602 amostras, sim. Entendi. Obrigado. Beleza? Eu que te agradeço. Obrigado por ter perguntado. Gente, não tendo mais dúvidas, estão dispensados. Hoje à tarde a gente se vê. Não esqueçam de entregar os relatórios. E, ó, quem não entregou o relatório 1, quem não entregou lista 1 nem lista 2, está com 3 faltas em 14. Está no limite, gente. Tem que começar a entregar as coisas, senão vai bombar por falta. Ok? Abraço a todos, pessoal. Até mais. Abraço, professor. Até mais tarde, professor. É, já. Até mais.